Olá, meu nome é Michele Laís Oliveira, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia da UFPR. Estou aqui hoje para apresentar sobre o meu projeto de pesquisa de doutorado, onde vou apresentar alguns resultados obtidos até o momento. Essa pesquisa ela conta então com a orientação do professor Márcio Augusto Vilela Pinto, da UFPR, e da professora Carmen Rodrigo, da Unizar. Então, meu trabalho hoje está intitulado como o L-esquema e picar modificado com o método multigrid para um problema de duas fases 1D em meios porosos rígidos com solução analítica. Então, a motivação desse trabalho, ela se deu devido ao fato desses problemas serem altamente aplicados em diferentes áreas, como engenharia, geologia, biomedicina, entre tantos outros, como, por exemplo, algumas aplicações seriam a análise de tratamentos tumorais, a extração de petróleo, a contaminação em subsolos, então, entre outras aplicações. E aí, então, esses problemas de duas fases em meios porosos rígidos, eles podem ser modelados de diferentes maneiras. Existem diversas formulações, então, para esses problemas, podendo ser dependendo apenas da pressão, ou apenas da saturação, ou de ambas. Só que, indiferente da forma que nós modelamos e da formulação que vamos utilizar nesses problemas, eles geram sistemas de EDPs acoplados e altamente não lineares. E aí, então, gerando para nós um desafio a ser resolvido. E o desafio é encontrar métodos que sejam eficientes e robustos para esses problemas. Então, para isso, a nossa ideia aqui é utilizar, então, esses problemas, esse modelo matemático, né, que representa esses problemas, realizar depois, então, a discretização, tanto espacial como temporal, e em relação à não linearidade do sistema, nós optamos, então, por utilizar métodos de linearização. Porque aí, com esses métodos linearizados, né, com o sistema linearizado, nós podemos utilizar os métodos iterativos tradicionais para resolver esse problema. E como, por exemplo, o Gauss-Seidel. Só que em relação aos métodos iterativos tradicionais, nós sabemos que a convergência ela pode demorar, né, para obter os resultados, e como o nosso objetivo é obter métodos eficientes e robustos, e quanto menos tempo computacional nos for necessário, melhor. Então, a nossa abordagem aqui vai ser também utilizar o método multigrid. Esse método é um método iterativo também, só que ele tem a capacidade de acelerar, então, a convergência da nossa solução. Então, por isso que o nosso modelo matemático que nós vamos utilizar é dado, então, pela equação 1, sendo que nessa equação nós temos aqui, então, o θ está relacionado com a saturação e a porosidade do meio, sendo que alfa está relacionado com o fluido, com a fase do fluido. Então, no nosso caso, como nós vamos trabalhar com um problema de duas fases, bifásico, esse alfa ele pode assumir dois valores. No nosso caso, vai ser W para a fase úmida e N para a fase não úmida. Nós temos aqui o lambda, que está relacionado com a mobilidade do meio, e aí essa mobilidade ela depende da permeabilidade relativa e da viscosidade. Depois nós temos o K, que é a permeabilidade absoluta, o P-alfa, que é a pressão da fase do fluido, e aí temos o F, que é o termo fonte, e ρ, que é a densidade. E aí, com isso, o nosso domínio, então, que nós estamos considerando aqui no problema 1D, então, tanto no espacial quanto no temporal, estamos considerando o domínio de 0 a 1. E aí, um detalhe aqui importante é que, como nós temos esse modelo, e é um modelo para duas fases, então, nós teremos duas equações, certo? Uma equação para W e outra equação para N. Então, vejam só que aqui nós vamos ter 4 variáveis e 2 equações a serem resolvidas. E aí, então, é nesse momento que nós devemos escolher qual
formulação nós vamos utilizar. Então, no nosso caso, nós vamos estar utilizando a formulação pressão-pressão. Ou seja, na primeira equação, vamos estar resolvendo a pressão W e na segunda, a pressão N. E depois disso, nós precisamos, então, fazer a discretização das nossas equações. Então, primeiro, nós vamos usar, então, o método de Euler implícito para discretização temporal e a discretização, a linearização, nós vamos estar utilizando o Picard modificado. Então, com isso, nós obtemos as equações 2 e 3. Vejam só que agora, nesse momento, nós temos aqui os superíndices, representando, então, m mais 1, o tempo atual da iteração da linearização, e n mais 1, o nível atual do passo de tempo, certo? O CW aqui para nós é uma derivada, e aí essa derivada está relacionada, então, aqui com o θW e a pressão capilar. Sendo que quando nós formos utilizar, então, o outro método de linearização, que é o L-esquema, a mudança, então, que nós teremos deste sistema aqui para quando utilizar o L-esquema é de que o CW no L-esquema é considerado como uma constante. Essa constante ela tem que ser maior ou igual que essa derivada em módulo, que é a condição, então. Uma observação importante também é que nesse momento nós vamos estar resolvendo então agora o ΔPW e ΔPN, que nada mais é então que a correção da pressão W e a correção da pressão N. E aí o próximo passo que nós devemos fazer agora é realizar a discretização espacial desse nosso sistema. E aí, então, para essa discretização, nós vamos estar utilizando o método de volumes finitos, sendo que a nossa malha, nós estamos considerando uma malha uniforme, e os nossos volumes, né, uma malha colocalizada, onde as informações, então, tanto das pressões quanto das correções, estão no centro do nosso volume. Feito, então, a discretização espacial, nós vamos obter, então, um sistema a ser resolvido, que é da forma representado pela equação 4, onde nós temos aqui, então, as matrizes A sendo matrizes tridiagonais e as matrizes B matrizes diagonais. Então, aqui também é possível perceber o acoplamento que nós temos, então, nesse sistema. Porque, vejam só, quando nós estivermos resolvendo a correção de PW, esse depende da correção de PN e vice-versa. Então, depois, como eu já comentei, nós vamos estar utilizando o método de multigrid para acelerar a convergência, então, da nossa solução. Então, feito a discretização, agora nós vamos fazer a implementação. Para essa, nós utilizamos, então, o quê? A correção CS, o ciclo W, como razão de engrossamento, nós pegamos a razão de engrossamento padrão, igual a 2. O Gauss Seidel dentro do multigrid, então, foi utilizado o Gauss Seidel acoplado, com pré e pós-suavizações do multigrid igual a 5. O critério de parada, então, foi um critério de parada adimensionalizado, que ele seja menor ou igual que uma tolerância, e como estimativa inicial, nula. Então, o que nós utilizamos aqui é a solução analítica apresentada por Eliano, com um detalhe importante, porque quando Eliano apresenta essa solução, ele está utilizando a formulação pressão-saturação. Como no nosso caso nós temos que utilizar a formulação pressão-pressão, optamos por utilizar essa formulação, nós precisamos fazer algumas adaptações e então encontrar a solução analítica para a pressão W e para a pressão N. A pressão capilar utilizada, então, foi a mesma que o Eliano propôs, que é utilizar uma função polinomial. Em relação às propriedades, nós também utilizamos as propriedades que Eliano utilizou, então chamamos aqui de teste 1, e fizemos uma variação em relação à porosidade. E quando fizemos essa variação, então nós chamamos de teste 2. Antes de apresentar os resultados, nós fizemos a verificação do nosso código. Então, a verificação foi feita para o teste 1, onde a gente analisou a solução numérica que nós obtemos em relação à solução analítica apresentada por Eliano. Então, aqui a gente fez o quê?
fez uma variação tanto no passo de tempo quanto nos volumes espaciais e temporais, e aí nós percebemos que, indiferente da malha que nós estamos, ou da quantidade de passo de tempo, ou em qual passo de tempo nós estamos, sempre a solução numérica que nós obtemos, comparada com a solução analítica que o Liano apresentou, os resultados estão coincidindo, ou seja, são aproximadamente iguais. Outra verificação que nós fizemos foi comparar, então, a solução obtida, o tempo computacional obtido pelo single grid e pelo multigrid. E aí nós podemos aqui afirmar novamente a importância do multigrid e como ele acelera, então, a convergência do nosso método, porque vejam só, quando nós estamos numa malha espacial, 128 volumes e 16 no tempo, nós podemos perceber que o multigrid ele foi aproximadamente 158 vezes mais rápido que o single grid. Então, aqui, novamente, apresentando a importância de utilizarmos o multigrid. Fizemos também uma análise em relação à ordem de complexidade, então, do multigrid, sendo que fizemos uma variação nas malhas, né, espaciais de 4 até 1024 volumes e obtemos então que a ordem de complexidade P foi de aproximadamente 1, como é o esperado, né, e é apresentado pela literatura. Com isso, nós verificamos o nosso código e então podemos fazer a análise de alguns resultados. Aqui nós fizemos a análise em relação à quantidade de iterações médias necessária tanto pro método de linearização quanto para o multigrid. E o que nós percebemos? Que quando nós olhamos para o teste 1 ou teste 2, não teve muita variação na quantidade de iterações necessárias. O comportamento é muito similar. O que mudou de fato foi o método que nós estamos utilizando. Quando nós estamos utilizando o Picard modificado, nós percebemos que ele necessita de muito menos iterações, né? Necessita de menos iterações comparadas com o L-esquema. Então, ele teve um ganho em relação à quantidade de iterações, o Picard modificado. Em relação ao erro, então, nós fizemos aqui uma análise do erro numérico na norma infinito, variando, então, a malha que nós estamos utilizando. E aí, o que nós percebemos? Que à medida que a nossa malha vai sendo refinada, o erro, ele cai, né? Ele vai diminuindo linearmente. Então, que é o esperado também. Assim, nós concluímos que os resultados obtidos pelo multigrid estão de acordo com os obtidos no single grid e que a formulação pressão-pressão foi adequada utilizando com o multigrid, né? E que a performance, então o comportamento do erro numérico está boa, porque à medida que nós refinamos a malha, o erro cai. E em relação aos métodos de linearização, o Picard modificado, ele necessitou de menos iterações do que o L-esquema. Então, portanto, né, nós podemos concluir que essa combinação que nós estamos utilizando no momento, seja os métodos de discretizações, os métodos de linearização, o multigrid, nós conseguimos falar e concluir, então, que esses resultados estão sendo eficientes. E para concluir, nós queremos também agradecer, então, a parceria com a CAPES, a UFPR e a Unizar. Aqui estão as referências utilizadas nesta apresentação e o nosso muito obrigada.